15 de abril de 2007. Uma manhã comum em Perdizes, São Paulo. Um apartamento no 8º andar. Uma mulher que já tinha aparecido em todas as capas das maiores revistas do país, que tinha apresentado o Fantástico para milhões de brasileiros, que tinha sido a musa mais desejada de uma geração inteira, essa mulher caiu, literalmente, do 8º andar. E não morreu. Não foi um golpe de sorte qualquer. Foi algo que médicos, físicos e o próprio senso comum tentam explicar até hoje sem conseguir. Uma queda de mais de 20 metros, em velocidade livre, contra um telhado de amianto. E ela saiu de lá com uma fratura no cotovelo. Mas o que a mídia não contou direito foi o que veio depois da queda. Porque o impacto físico cicatrizou em semanas. O que demorou anos para sarar foi diferente. E o que ficou escondido por décadas é o que estamos revelando aqui. Doris Jessie passou dos holofotes do Fantástico para o anonimato total, do auge absoluto das décadas de 80 e 90 até o silêncio dos anos 2000 e 2010, e o que ela revelou sobre tudo isso agora que reapareceu. Capítulo por capítulo, você vai entender por que uma das mulheres mais admiradas da televisão brasileira virou a mais misteriosa. Vamos começar. Era 1992. Doris Jessie estava no topo. Apresentava o Fantástico, o programa mais assistido da televisão brasileira para dezenas de milhões de brasileiros todo domingo à noite. Seu rosto estampava capas de revistas. Seu nome era sinônimo de elegância, credibilidade e beleza. A Rede Globo era a maior emissora do país e ela era um dos rostos mais visíveis daquela máquina. Naquele cenário, uma decisão como a que ela tomou soava absurda, impossível, quase um suicídio profissional. Ela pediu para não renovar o contrato com a Globo. Não foi demitida. Não houve escândalo público, nenhuma briga com a direção, nenhuma substituição forçada. Doris simplesmente bateu na mesa e disse que não queria mais. Em entrevistas posteriores, ela foi direta. Jornalismo não é exatamente a minha praia, porque eu não sou jornalista. Mas a versão pública nunca teve todos os detalhes. O que ela disse em conversas mais íntimas foi mais revelador. Havia alguém sempre dizendo o que ela devia fazer, como se mover, quando falar, quando calar. A sensação de estar engessada numa função que não era a sua havia se tornado insuportável. O que poucos sabiam é que enquanto apresentava o Fantástico, Doris também comandava um programa completamente diferente, o Doris para Maiores. Produção humorística exibida em 1991 pela própria Globo, onde ela interpretava uma androide chamada Dorf. Era irreverente, absurdo, completamente oposto ao jornalismo sério que ela fazia às vésperas, e ela adorava. O problema, a emissora não via com bons olhos a mesma apresentadora do telejornal fazendo palhaçadas na tela. A credibilidade do jornalismo não podia conviver com o humor escancarado. O programa foi cancelado após poucos episódios. Esse conflito interno entre a mulher séria que a Globo queria e a artista eclética que ela era de verdade foi o estopim de tudo. A decisão de não renovar o contrato não foi impulsiva. Foi o resultado de anos acumulados de uma tensão silenciosa entre o que a emissora exigia e o que Doris precisava ser. Ela não queria mais viver uma persona que não era a sua. E numa indústria onde a maioria rogaria para ficar no lugar dela, ela simplesmente foi embora. O que choca, olhando em retrospecto, é que ninguém na mídia levou a sério naquele momento. Todos achavam que era questão de tempo para ela voltar. A Globo era a Globo. Quem saía sempre queria voltar. Mas Doris Jessie nunca voltou. E o que veio depois revelou que aquela saída era apenas o primeiro capítulo de uma história muito mais complexa, muito mais dolorosa e muito mais humana do que qualquer pessoa imaginava em 1992. Para entender por que Doris Jessie fez escolhas que pareciam irracionais para o mundo exterior, é preciso voltar ao começo, ao início de uma trajetória construída de forma completamente atípica, longe dos caminhos convencionais que levam alguém à televisão brasileira. Porque Doris não chegou à fama pelo caminho mais curto, ela chegou pelo mais longo, pelo mais exigente e pelo mais improvável. Ela nasceu em Valença, interior do Rio de Janeiro, filha de imigrantes alemães. Essa herança cultural teve peso direto na forma como ela encarou a vida profissional.
disciplina, exigência consigo mesma e uma certa rigidez de valores que mais tarde entrou em choque direto com a lógica da indústria do entretenimento brasileiro. Enquanto a maioria das modelos e apresentadoras da época construía carreira dentro de um único eixo, Doris foi para Londres estudar dança clássica numa escola reconhecida internacionalmente. Depois foi para Nova York se aprimorar ainda mais. De quebra, praticou ginástica olímpica e ainda assim encontrou tempo para cursar pedagogia e filosofia no Brasil. Essa formação multifacetada criou uma mulher que não se encaixava em nenhuma caixa. Não era só modelo, não era só apresentadora, não era só atriz, era tudo ao mesmo tempo. E a indústria da televisão brasileira dos anos 80 e 90 não sabia exatamente o que fazer com alguém assim. Quando ela retornou ao Brasil depois dos estudos no exterior, seu rosto começou a aparecer nas capas das revistas mais importantes do país. Vogue, Veja São Paulo, Cláudia, eram publicações que formavam opinião, que definiam quem era relevante e quem não era. Sua entrada na televisão aconteceu de forma igualmente simbólica. Em 1987, ela foi escolhida para ser a modelo presente na abertura da novela Brega e Chique, exibida pela Globo. Não era um papel falado, era uma aparição visual, mas era a Globo, e era o tipo de aparição que colocava um rosto no imaginário coletivo do país. No ano seguinte, 1988, veio a primeira oportunidade como apresentadora, na Band, onde comandou o Jornal da Vanguarda e o Jornal da Noite, até 1990. 2 anos de jornalismo numa emissora menor foram suficientes para que a Rede Globo batesse à sua porta. O que a origem de Doris revela, portanto, é uma mulher construída para ser maior do que qualquer emissora poderia conter. Ela tinha formação internacional, versatilidade artística, presença de modelo e inteligência acadêmica. Quando a Globo a contratou em 1990, contratou alguém que já tinha um mundo próprio e que mais cedo ou mais tarde escolheria esse mundo em detrimento de qualquer contrato. A saída de 1992 não foi um acidente, foi uma consequência direta de quem ela sempre foi desde Valença. Depois da saída da Globo em 1992, o mercado ainda estava aberto para Doris Guice. Ela era conhecida, respeitada e tinha um currículo que pouquíssimas apresentadoras brasileiras podiam igualar. A lógica dizia que bastava escolher a próxima emissora e continuar, e foi exatamente o que ela tentou fazer. Mas o que parecia simples revelou uma tensão profunda entre o que o mercado queria dela e o que ela queria de si mesma. Um conflito que nunca foi resolvido e que definiu os anos seguintes de forma irreversível. Sua primeira parada após a Globo foi o SBT. Ali, mais uma vez, o destino reservou para ela exatamente o que ela havia fugido: jornalismo. Doris passou pelo SBT Repórter e pelo TJ Brasil, 2 dos principais telejornais da emissora de Silvio Santos naquele momento. Ficou aproximadamente 1 ano. O padrão se repetia. Ela entrava, cumpria, sentia o engessamento e saía. Não havia espaço para a Doris criativa, irreverente e multifacetada dentro dos limites rígidos do telejornalismo convencional. A indústria insistia em colocá-la numa caixa que ela se recusava a habitar. Em 1996, veio uma virada completamente pessoal. Doris se tornou mãe, deu à luz gêmeos, Débora e Daniel. Esse acontecimento mudou o eixo de tudo. Pela primeira vez em anos, havia algo maior do que a carreira ocupando o centro da sua vida. Fontes próximas relataram que a maternidade funcionou como um espelho. Ela se viu diante de escolhas que antes evitava e percebeu que continuar correndo atrás de um espaço que o mercado não queria oferecer não fazia mais sentido naquele momento de sua vida. A decisão de desacelerar foi consciente, mas o mercado não desistiu dela completamente. Em 1998, a Record bateu a porta com uma proposta diferente, pelo menos no papel. O programa Fala Brasil, matinal e de cunho jornalístico, tinha uma proposta mais dinâmica do que os telejornais tradicionais pelos quais ela havia passado. Doris aceitou e voltou às telas. Apresentou o programa por um período, acreditando que talvez desta vez o formato fosse compatível com o que ela precisava. Não foi. Essa acabou sendo sua última passagem pela televisão. Quando saiu da Record, não havia mais emissora na fila, e dessa vez ela não foi procurar. O que esse ciclo revela é perturbador quando analisado em conjunto.
Globo, SBT, Record, as 3 maiores emissoras do país em momentos diferentes da mesma década, e em todas elas o resultado foi idêntico. Não era falta de talento, não era falta de oportunidade, era um conflito estrutural entre uma mulher que foi formada para ser múltipla e uma indústria que só sabia usá-la de uma forma. Quando Doris saiu da Record em 1998 e foi dar aulas de balé, estava na verdade fazendo a única coisa que sempre fez sentido para ela: voltar para si mesma. Entre 1998 e o início dos anos 2000, Doris GC desapareceu das telas, mas não desapareceu da vida. Enquanto o público a esquecia gradualmente e a mídia parava de mencionar seu nome, ela construía uma rotina completamente diferente de tudo que havia vivido até então. Longe das câmeras, longe dos estúdios, longe do barulho que havia definido sua existência por mais de uma década. O que aconteceu nesses bastidores invisíveis explica muito do que veio depois e revela uma mulher que tentou, genuinamente, recomeçar do zero. As aulas de balé foram o primeiro passo dessa nova fase. Doris tinha formação sólida em dança clássica, estudara em Londres e em Nova York e transformou esse conhecimento em fonte de renda e de equilíbrio emocional ao mesmo tempo. Dar aulas não era um rebaixamento profissional, era, na visão dela, um retorno às origens. Mas os bastidores financeiros dessa transição eram muito mais frágeis do que pareciam de fora. Sair da televisão significou sair também dos contratos publicitários milionários, das campanhas que chegaram à marca de 13 seguidas, das revistas que pagavam bem para ter seu rosto na capa. O que poucos sabem é que nesse período, Doris e seu marido, Alex Sonic, com quem era casada desde 1994, foram vítimas de um esquema de estelionato que ela só revelaria publicamente anos depois. A família perdeu praticamente tudo. Não foi uma crise gradual daquelas que dão tempo de se adaptar. Foi uma ruptura abrupta, patrimônio construído ao longo de anos de trabalho intenso, desaparecido de forma criminosa. O impacto financeiro foi devastador, mas o impacto psicológico foi ainda mais profundo. Doris entrou nos anos 2000 sem a estrutura material que havia construído e sem a estrutura emocional para absorver esse golpe. Foi nesse contexto, e não por acaso, que começaram os problemas com depressão e com o alcoolismo, que ela confirmou publicamente apenas em 2012. Durante anos, enquanto o mundo não sabia onde ela estava, ela travava uma batalha silenciosa dentro do próprio apartamento em Perdizes, São Paulo. Os filhos, Débora e Daniel, ainda crianças naquele período, cresceram dentro dessa realidade. O marido, Alex, permaneceu ao lado dela, detalhe que ela sempre mencionou com gratidão nas poucas entrevistas que concedeu posteriormente. O que os bastidores dessa fase revelam é que o desaparecimento de Doris GC da mídia nunca foi uma escolha serena e calculada. Foi uma combinação brutal de fatores simultâneos: perda financeira por estelionato, colapso emocional, maternidade exigente e uma indústria que havia seguido em frente sem olhar para trás. Enquanto novos rostos ocupavam os espaços que ela havia deixado, ela enfrentava em silêncio e sem câmeras a versão mais dura da própria vida. Ninguém filmou isso, ninguém noticiou, e foi exatamente por isso que, quando a verdade veio à tona, o choque foi tão grande. 15 de abril de 2007. Essa data está registrada nos arquivos do Hospital das Clínicas de São Paulo, um dos maiores e mais respeitados complexos hospitalares da América Latina. O prontuário médico de Doris GC naquele dia descrevia algo que os próprios médicos tiveram dificuldade em processar clinicamente. Uma paciente do sexo feminino, 47 anos, entrada por queda de 8º andar de edificação residencial no bairro de Perdizes, São Paulo. Diagnóstico principal: fratura exposta no cotovelo esquerdo. Demais estruturas sem comprometimento fatal. Alta hospitalar concedida 7 dias após a entrada. Leia isso novamente. Queda do 8º andar. Alta em 7 dias. Fratura no cotovelo. Do ponto de vista da física e da medicina de trauma, esse resultado é estatisticamente absurdo. Uma queda livre de aproximadamente 20 metros, altura equivalente ao 8º andar de um prédio residencial padrão brasileiro, gera no impacto uma força que o corpo humano simplesmente não foi projetado para absorver.
A taxa de mortalidade em quedas acima do quarto andar supera 90%, segundo registros de medicina de emergência. O que salvou Doris foi um fator que nenhum planejamento poderia ter previsto. Ela caiu sobre um telhado de amianto que funcionou como uma estrutura de absorção de impacto, cedendo parcialmente sobre o peso do corpo e distribuindo a força da queda de forma que um chão rígido jamais permitiria. Mas há um segundo documento igualmente revelador e muito menos citado. Em seu blog pessoal, ativo nos meses seguintes ao acidente, Doris publicou uma série de textos que funcionam como registro público do seu estado mental e emocional naquele período. Entre eles, o que ela chamou de 8 mandamentos, uma lista de princípios que ela mesma elaborou como resposta direta ao que havia vivido. Entre os mandamentos, nunca deixar de acreditar nos próprios sonhos, viver cada minuto de forma intensa e o mais contundente de todos, saúde vale muito mais do que qualquer fama. Esse último item, escrito por uma mulher que havia estado no topo da fama brasileira, tem um peso que nenhum comentarista de televisão poderia sintetizar melhor. Há ainda um terceiro registro que poucos conectaram diretamente ao acidente. Em 2007, mesmo ano da queda, Doris foi chamada para participar do São Paulo Fashion Week, um dos eventos de moda mais importantes do Brasil. Ela foi, desfilou, posou para fotógrafos, com o cotovelo ainda em recuperação, com as sequelas psicológicas ainda abertas, ela apareceu na passarela como se o 8º andar fosse apenas mais um capítulo encerrado. Esse registro fotográfico e jornalístico daquele evento é na prática o documento mais eloquente sobre quem Doris Gisse é como ser humano. Alguém que cai literalmente e volta de pé antes que o mundo termine de contar até 10. O conjunto desses registros, médico, pessoal e jornalístico, forma um retrato que a versão resumida da história nunca apresentou completo. O acidente do 8º andar não foi apenas um acidente físico documentado num prontuário hospitalar. Foi o momento em que todas as tensões acumuladas desde 1998, o estelionato, a depressão, o alcoolismo, o isolamento, convergiram num único ponto no tempo. E o fato de ela ter sobrevivido, física e emocionalmente, é o dado mais importante de todos esses documentos combinados. Por 5 anos, Doris Gisse carregou em silêncio uma história que o público não conhecia. Entre 2007 e 2012, enquanto a mídia especulava sobre tentativas de suicídio e depressão sem contexto, ela sabia exatamente o que havia destruído sua vida financeira e precipitado seu colapso emocional. Mas falar tinha um custo. Falar significava expor uma ferida que ainda não havia cicatrizado, assumir publicamente uma vulnerabilidade que a indústria do entretenimento historicamente pune e enfrentar o julgamento de um público que, como ela já sabia, nem sempre tem empatia. Foi apenas em 2012, numa aparição televisiva que quebrou anos de silêncio, que Doris finalmente nomeou o que havia acontecido: estelionato. Ela e sua família haviam sido vítimas de um esquema criminoso que resultou na perda de praticamente todo o patrimônio construído ao longo de mais de uma década de trabalho intenso. Contratos publicitários, cachês do Fantástico, ganhos acumulados das 13 campanhas publicitárias consecutivas com marcas como Pernambucanas, Café Melita e outras. Tudo isso havia sido direcionado para investimentos ou negócios que se revelaram fraudulentos. O resultado foi uma devastação financeira que ela descreveu como total. O que torna essa denúncia ainda mais impactante é o timing. O estelionato aconteceu no início dos anos 2000, exatamente o período em que ela havia saído da televisão, estava longe dos holofotes e, portanto, longe de qualquer rede de proteção pública. Quando você é uma figura conhecida e algo grave acontece, há uma pressão natural do ambiente para que o problema seja resolvido ou ao menos noticiado. Quando você já sumiu da mídia, não existe essa pressão. Ninguém estava olhando. E foi exatamente nessa janela de invisibilidade que o golpe aconteceu e se consolidou sem que ninguém de fora soubesse. A denúncia de 2012 também jogou nova luz sobre os eventos de 2007. Se em abril daquele ano ela caiu do 8º andar do apartamento em Perdizes, e se naquele momento ela já vivia há anos sobre o peso de uma falência silenciosa causada por crime alheio, então o contexto da queda muda completamente.
Não era uma mulher tentando salvar um gato na varanda. Era uma mulher que carregava, há anos, um peso financeiro e emocional que pouquíssimas pessoas conseguiriam suportar de pé. A queda física foi o momento em que o mundo externo finalmente viu, por alguns segundos, o que estava acontecendo internamente há muito mais tempo. Mas a denúncia de Doris nunca gerou o impacto que merecia. Não houve investigação pública noticiada com profundidade. Não houve desdobramento judicial amplamente documentado. O apagamento da gravidade real do que ela viveu é em si uma segunda injustiça, porque o estelionato que destruiu sua estabilidade financeira não foi consequência de má gestão ou imprudência, foi um crime. E a vítima foi uma mulher que, na época, já não tinha mais câmeras apontadas para ela para cobrar qualquer resposta. Quando Doris Giesse recebeu alta do Hospital das Clínicas em abril de 2007, 7 dias após a queda, o mundo esperava uma coisa simples: recuperação, retorno gradual e talvez um reaparecimento na mídia. Era o roteiro óbvio. A ex-estrela do Fantástico sobrevive ao impossível, dá entrevistas emocionantes, chora em programas de auditório, assina contrato com alguma emissora. Era exatamente o tipo de história que a televisão brasileira sabe empacotar e vender. Mas Doris recusou esse roteiro, e as consequências dessa recusa moldaram os 19 anos seguintes de forma definitiva. A primeira consequência foi o isolamento ampliado. Ao não aceitar os convites que chegaram logo após o acidente, havia propostas para retornar como atriz, como humorista e até como apresentadora de jornais em rádio e televisão. Ela fechou as portas que o acidente havia reaberto involuntariamente. Para o mercado, silêncio após uma janela de oportunidade é uma mensagem clara: essa pessoa não quer voltar. E o mercado, que não tem paciência para ambiguidades, seguiu em frente definitivamente. Após 2007, nenhuma emissora de grande porte voltou a bater a porta de Doris com propostas concretas. A segunda consequência foi psicológica e teve desdobramentos muito longos. As especulações sobre tentativa de suicídio, que ela negou com veemência em todas as oportunidades, nunca desapareceram completamente do imaginário público. Mesmo depois de sua declaração direta: já tive outros momentos mais punks em minha vida para querer morrer, e posso garantir que esse não foi um deles. Os boatos continuavam circulando. Cada nova menção ao seu nome na mídia vinha acompanhada da mesma narrativa não verificada. Esse estigma teve impacto direto na sua recuperação mental, atrasando um processo que já era naturalmente lento, dado o acúmulo de crises que ela carregava desde o início dos anos 2000. A terceira consequência foi a que mais pesou no longo prazo: o distanciamento dos filhos durante parte da recuperação. Débora e Daniel, que tinham 10 anos na época da queda, ficaram sem poder ver a mãe durante um período da internação e dos primeiros dias de recuperação. Para uma mulher que havia colocado a maternidade no centro de sua vida após sair da Record em 1998, esse afastamento, mesmo que temporário, deixou marcas. Ela falou sobre esse momento em entrevistas posteriores, com uma emoção que contrastava diretamente com o bom humor que costumava usar para descrever a queda em si. O que as consequências desse período revelam, olhadas em conjunto, é que 2007 não foi um ponto de virada para cima, como a narrativa do milagre sugeria. Foi, na verdade, o fundo do poço de um ciclo que havia começado anos antes. A queda física coincidiu com um momento mais baixo de uma queda emocional e financeira muito mais longa. E as consequências que se seguiram, o isolamento reforçado, o estigma da saúde mental, o afastamento momentâneo dos filhos, o fechamento das portas profissionais, empurraram Doris para ainda mais anos de reclusão antes que qualquer reconstrução real pudesse começar. Quando o nome Doris Giesse voltou a circular nos jornais em abril de 2007, a reação do público brasileiro foi imediata, mas profundamente dividida. De um lado, uma onda genuína de comoção. Fãs que haviam crescido assistindo ao Fantástico nos anos 90 encheram seu blog pessoal de mensagens de apoio. Cartas chegaram, comentários se multiplicaram. A mulher que havia sumido da televisão de repente voltava ao imaginário coletivo não como apresentadora, mas como sobrevivente. E isso gerou um tipo de conexão emocional que nenhum contrato de televisão poderia ter produzido. Mas o outro lado foi brutal.
Em paralelo à comoção, as especulações maldosas se espalharam com uma velocidade que a internet dos anos 2000 ainda não tinha infraestrutura para conter. Fóruns, blogs e portais de fofoca publicaram versões não verificadas do ocorrido com uma naturalidade perturbadora. A teoria da tentativa de suicídio ganhou força, não porque havia evidências, mas porque havia audiência. E numa mídia que começava a descobrir o poder do clique, a versão dramática sempre venceu a versão verdadeira. Doris sobreviveu ao 8º andar, sobreviveu ao estelionato, sobreviveu à depressão e ao alcoolismo, e sobreviveu também à versão que o público construiu dela sem a sua permissão. Essa última sobrevivência, silenciosa e sem holofotes, pode ter sido a mais difícil de todas. Entre 2013 e 2025, Doris Guice fez algo que pouquíssimas ex-celebridades brasileiras conseguem: existir fora da mídia sem que isso fosse interpretado como derrota. Enquanto o ciclo de reaparecimentos, reabilitações e realities consumia nomes que haviam sido seus contemporâneos nos anos 90, ela construiu uma vida paralela completamente distante desse circuito, e as poucas atualizações que vazaram para o público revelaram uma mulher em processo genuíno de reconstrução, não de performance de reconstrução. Em 2014, numa das suas raras entrevistas daquele período, Doris falou abertamente sobre os anos 2000 como uma década perdida, não no sentido de arrependimento, mas no sentido literal de uma fase dominada pelos efeitos do estelionato, da depressão e do alcoolismo. Ela foi direta ao conectar os pontos. A perda financeira desencadeou o colapso emocional, que desencadeou o consumo de álcool como mecanismo de escape, que aprofundou o isolamento, que tornou a recuperação ainda mais lenta. Nessa mesma entrevista, ela mencionou pela primeira vez a tentativa de retomar a carreira de forma estruturada, não pela nostalgia dos anos 90, mas pela necessidade real de reconstruir uma identidade profissional. Foi nesse contexto que surgiram os canais no YouTube. Doris tentou 2 formatos distintos, um voltado para o humor, resgatando o espírito irreverente do Doris para Maiores, de 1991, e outro, direcionado para mulheres mais maduras, abordando rotina, autoconhecimento e envelhecimento com autenticidade. Nenhum dos dois decolou em termos de audiência massiva, mas ambos revelaram algo importante. Ela ainda tinha voz, ainda tinha presença e ainda tinha algo a dizer. O problema não era o conteúdo, era a invisibilidade estrutural que a internet impõe a quem não tem mais uma emissora por trás empurrando o nome. Houve também, nesse período, uma aproximação concreta com a Rede Globo para um projeto envolvendo dança, área na qual Doris tinha credencial internacional sólida, com formação em Londres e Nova York. O projeto nunca foi ao ar. Os detalhes do que impediu a concretização nunca foram publicados com precisão, mas o fato de ela ter sido cogitada para esse formato revela que, pelo menos internamente, a emissora ainda reconhecia seu valor como figura televisiva. O projeto ficou no papel, e Doris seguiu apresentando eventos e atuando em consultoria de serviços jornalísticos, trabalhos que ela realizava longe de qualquer câmera. Quando completou 65 anos em 2025, uma nova rodada de matérias sobre sua trajetória circulou na mídia digital. Não foram entrevistas concedidas por ela, foram perfis construídos por portais e canais no YouTube a partir do material já existente. O fato de seu nome ainda gerar cliques e visualizações expressivas, como as 148 mil visualizações em apenas 3 semanas que um vídeo sobre sua história acumulou recentemente, prova que o apagamento nunca foi total. O público que a acompanhou nos anos 90 não a esqueceu, simplesmente perdeu o fio que a conectava a ele. E quando esse fio reaparece, mesmo que brevemente, a resposta é imediata e intensa. Existe uma pergunta que percorre toda a trajetória de Doris Guice e que nenhuma entrevista respondeu de forma completa até hoje. O que sobrou? Depois do Fantástico, depois do estelionato, depois do 8º andar, depois da depressão, depois do alcoolismo, depois de décadas de reclusão, o que ficou de pé? A resposta, quando você junta todos os fragmentos que ela deixou espalhados em entrevistas raras, posts de blog e aparições pontuais, é ao mesmo tempo simples e devastadoramente humana. Sobrou ela. Exatamente ela.
Sem filtro, sem emissora, sem persona construída para a câmera. A verdade que a mídia nunca organizou de forma clara é que Doris Gisse não foi uma vítima passiva de circunstâncias ruins. Ela foi uma agente ativa de escolhas que o mercado não entendia e que o público demorou décadas para respeitar. Saiu da Globo quando ninguém saía. Recusou renovações quando todos assinavam. Abandonou o jornalismo quando o jornalismo era o caminho mais seguro. Escolheu a maternidade quando a carreira estava aberta. E quando tudo desabou, financeira e emocionalmente, ela não correu para uma emissora pedindo um programa de reabilitação de imagem. Ficou em silêncio, enfrentou por dentro e sobreviveu por dentro antes de sobreviver por fora. O estelionato que destruiu seu patrimônio nos anos 2000 nunca foi devidamente investigado pela mídia. Os responsáveis nunca foram nomeados publicamente com precisão. Doris revelou o crime em 2012 e o público absorveu a informação como drama de celebridade, não como o que era de fato, uma denúncia criminal que merecia apuração jornalística séria. Esse silêncio investigativo é uma das maiores falhas da cobertura sobre ela. Uma mulher que construiu fortuna com trabalho legítimo durante mais de uma década, teve tudo isso retirado por ação criminosa. E o Brasil tratou isso como nota de rodapé na história da queda do 8º andar. Aos 65 anos, Doris vive em São Paulo com seu marido Alex Sonic, com quem está casada há mais de 30 anos. Detalhe que diz mais sobre quem ela é do que qualquer manchete. Continua apresentando eventos corporativos e atuando em consultoria jornalística. Os filhos, Débora e Daniel, nascidos em 1996, são adultos. Ela lê, escreve, mantém uma vida estruturada longe de qualquer holofote. Não há indícios de que pretenda voltar à televisão. E ao contrário do que uma leitura superficial sugere, isso não é resignação, é escolha. A mesma escolha que ela sempre fez, desde 1992, quando disse não para a Globo, quando todo mundo diria sim. A verdade final sobre Doris Gisse é que ela sempre foi maior do que qualquer emissora conseguiu conter e menor do que qualquer escândalo tentou transformá-la. Não é a musa esquecida que o título sensacionalista sugere. É uma mulher que pagou um preço altíssimo por ser exatamente quem ela era, numa indústria que não sabia o que fazer com isso. Sobreviveu ao 8º andar porque o telhado de amianto cedeu no momento certo. Sobreviveu ao resto porque ela mesma, em algum lugar dentro de tudo aquilo, não cedeu. E essa é a história que vale ser contada, não a da queda, mas de tudo o que ficou de pé depois dela. Doris Gisse entrou nos anos 90 como símbolo de uma geração. Saiu dos anos 2000 como sobrevivente de uma história que ninguém contou direito. E chegou aos 65 anos como algo muito mais raro do que qualquer fama poderia produzir. Uma mulher inteira. Não perfeita, não intacta, mas inteira. O 8º andar não a definiu. O Fantástico não a definiu. O que a define é o que ficou quando tudo isso passou. E o que ficou foi ela mesma. Histórias como a de Doris existem aos milhares nos bastidores da televisão brasileira. Mulheres e homens que construíram carreiras sólidas, pagaram preços altíssimos por isso e desapareceram sem que ninguém fizesse as perguntas certas. Esse canal existe para fazer essas perguntas, para ir além da manchete, para encontrar a pessoa real atrás do personagem público. Se você chegou até aqui, você já entende o que estamos construindo juntos. Deixe o seu like, isso faz toda a diferença para que esse conteúdo chegue a mais pessoas. Inscreva-se no canal Vidas por Trás da Fama e ative o sino das notificações para não perder nenhum vídeo. E conta nos comentários de qual cidade e país você está assistindo e o que você sabia ou não sabia sobre Doris Gisse antes desse vídeo. A gente lê cada comentário. No próximo vídeo, mais uma história que a mídia nunca contou completa. Até lá!